Mink, inicialmente queria um comentário seu sobre essa tragédia no Rio Grande do Sul, que, pelo jeito, devastou a economia do Estado. Eu conversei ontem com um deputado lá do Rio Grande do Sul, Leonel Hadi, ele deu um depoimento muito forte, né, falando, e hoje eu também acompanhando as reportagens de hoje, muitas plantações destruídas, a economia foi muito afetada, né, então são coisas que, apesar que vão produzir mais sofrimento ao longo dos próximos meses. O presidente Lula liberou R$ 1 bilhão para investimentos, mas, enfim, qual a observação que você pode trazer para a gente aí sobre isso? Olha, Miguel do Rosário, eu estou acompanhando atentamente essa desgraça e verifiquei várias coisas. Primeiro, a hora agora é de solidariedade, sem dúvida nenhuma. Eu já contribuí, estou botando nas minhas redes para as pessoas contribuírem, dei até como fazer isso, o Pix, da Ação da Cidadania, né, do nosso companheiro Daniel de Souza, que é filho do nosso querido e saudoso Betinho. Então, a hora é de solidariedade. Agora, não podemos achar que isso não era previsível e que muitas medidas deixaram de ser tomadas. Isso é importante para pensar no futuro. Até porque, infelizmente, não foi a primeira e não será a última. E todos os grandes especialistas de clima dizem que isso só vai piorar. Esses eventos extremos, eles vão ser mais frequentes e mais intensos. Então, vamos lá. Há um relatório de 2015, elaborado pelo Sérgio Margulis, que é meu amigo, e pela Suzana, depois eu digo o nome dela, né, Suzana Natália, vou ver o outro nome dela. O que diz esse relatório de 2015? Que as chuvas vão se identificar e que aquela formação do sul do país, né, onde há sempre o confronto da massa de ar frio, que vai subindo, e da massa de ar quente, que vai descendo, e temos os dois oceanos influindo diretamente, o Atlântico e o Pacífico, que isso vai aumentar, e eles analisam esta região, dizendo o seguinte, fazem uma análise, dizem, olha, lá, o Rio Guaíba é quase que uma grande lagoa, né? Vários rios vão para lá e a saída disso é muito complicada, porque vai para a Lagoa dos Patos, então isso tem uma entrada muito forte, e eles dizem, os diques são insuficientes, e a drenagem é muito lenta, tem que fortalecer os diques, aumentar e fortalecer, reforçar, e ampliar a drenagem, para a drenagem ser mais rápida. Isso eles escreveram em 2015, há 9 anos atrás. O que acontece? Em 2020, houve uma revisão do Código Ambiental do Rio Grande do Sul. 45 artigos foram suprimidos ou diminuídos, ou seja, tiraram proteções ambientais. Em 2023, já no segundo semestre do ano passado, o Parlamento gaúcho, que é conservador, aprovou uma lei sancionada pelo atual governador, permitindo construir barragens em APAs, áreas de preservação ambiental. Eu não estou dizendo que essa tragédia é por causa disso, né? Não é o Leite o único responsável, se bem que eu já usei um trocadilho infame nas minhas redes. Eu digo, desmonta as proteções ambientais, depois não adianta chorar o leite derramado. Mas essa foi uma picadinha nele que, obviamente, agora está se vitimizando, como se ele não tivesse feito nada errado. Fez, desconheceu. Ele é que fez o relatório de 2015, não, foi o governo federal, era o governo Dilma. Mas está lá, todo governante tem que tomar conhecimento, é um documento público, né? Depois eu vou dar até aqui para você, se você tiver interesse, Miguel do Rosário, o link desse documento. Eu já botei nas minhas redes, mas, eventualmente, você pode dar aqui também no teu... Tem interesse, sim, tem interesse. Manda para mim, que eu publico até no comentário. Agora, para concluir o comentário, e deixar você depois fazer outras perguntas, isso não é só do Rio Grande do Sul. Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro.
eu fui secretário do Ambiente. Teve a desgraça de 2011, Petrópolis veio abaixo, morreu até muito mais gente. O que a gente fez? Nós contratamos com dinheiro do FECAM mapeamento de risco de quase todos os municípios, todos da região serrana, da Baixada Fluminense, da área Angra-Paraty, Noroeste Fluminense. Mapeamento de risco. Depois do mapeamento de risco, os planos de contingência. Resumidamente, o que são? Dizer, olha, em vista desse mapeamento de risco, tais e tais casas têm que ser relocalizadas, tais encostas têm que ser reflorestadas, tais rios ou canais têm que ser desobstruídos, dragados. Então, isso é o plano de contingência. O que muitos prefeitos faziam? Pegavam o mapeamento de risco e o plano de contingência e botavam, isso aqui é uma girafinha muito simpática, botavam uma escultura qualquer, um vaso de planta em cima e continuavam licenciando loteamentos, shopping, estradas, naquelas áreas onde o mapeamento de risco e o plano de contingência diziam nem pensar. Eu tive que fazer uma lei obrigando as prefeituras a incluírem nos seus planos diretores e leis de uso do solo as restrições e determinações do mapeamento de risco e do plano de contingência. No Brasil, infelizmente, Miguel, nós não temos uma cultura de prevenção. Uma cultura de prevenção. Vou dar um último exemplo antes de devolver a bola para você. Quando eu estava na secretaria, em 2012, nós estávamos dragando os rios Iguaçu, Sarapuí e Botas, relocando as famílias, relocamos mais de 30 mil pessoas, com o dinheiro do FECAM e dinheiro do Ministério das Cidades. Né? Na época, governo 2012, governo Dilma. Né? E aí, nós também criamos uma APA do Alto Iguaçu, que era uma área que os técnicos diziam que, pelas suas características, tinha uns polders, vegetação, áreas de relevo inverso, portanto, depressões, que era ótimo para segurar a enxurrada e não inundar a Baixada Fluminense, onde moram mais de 3 milhões de pessoas. Muito bem. Você acredita que, no ano passado, um deputado de Caxias, né, o Rosenberg Reis, entrou com um projeto para acabar com a APA do Alto Iguaçu, que a gente fez para prevenir inundação. Eu até hoje falei com ele no plenário, vem cá, você vai manter esse teu projeto que acaba com a APA do Alto Iguaçu, depois se inundar aquilo tudo, morrer gente lá em Caxias e Nova Iguaçu, com que cara você vai ficar? Ah, não, mas eu não queria acabar, eu queria apenas dizer que podia ter várias atividades lá. Exatamente, a APA do Alto Iguaçu era para não ter estas atividades, naquele ponto restrito, para segurar a água da chuva. Ou seja, tem gente que não só não cria a prevenção, como vai destruir a prevenção que você criou. Devolvo a bola para você, Miguel. Muito bem, Mink. Esses momentos assim de tragédia ambiental é uma oportunidade sempre para a gente ouvir a natureza. Né? É como se a natureza ela desse um grito: olha, estou aqui, me respeita. Né? Porque a natureza ela não tem culpa de nada, ela não tem nenhuma malignidade intrínseca. Claro. Né? Ela são os efeitos naturais. Né? Então, é preciso a gente se adaptar à natureza. E no caso, chuva é uma coisa muito complicada, mas eu diria que é possível se adaptar, né? É importante deixar escoar a água. Eu sempre me preocupo com isso, porque as cidades todas, elas são todas feitas de concreto e não tem espaço para escoar água. Então, é matemática básica. Se você não dá espaço para a água escoar, eu morei muitos anos na Lapa, no centro do Rio de Janeiro. Morei mais de 15 anos lá. Alagava sempre, né? Era horrível, porque ficava aquela água suja, podre, alagada. E acontece em todas as cidades do Brasil, né? Esse evento agora é mais catastrófico, uma coisa de porte mais trágico. Mas acontece em quase todas as cidades do Brasil. Enfim, né? Espero. Eu criei recentemente 2 unidades de conservação em Petrópolis. Uma se chama Revis, Refúgio da Vida Silvestre da Serra da Estrela.
tem 5.000 hectares e faz um corredor de biodiversidade juntando a APA Petrópolis e a Rebio Tinguá, Reserva Biológica do Tinguá, pega Caxias e Nova Iguaçu. A outra que eu fiz mais recente, tem menos de 2 anos, chama Mona quer dizer Monumento Natural, Monumento Natural Maria Cumprida. Pega a área de Secretário, Araras, Vale das Videiras, várias áreas de Petrópolis. Nessas 2 unidades que a gente criou, a Mona Maria Cumprida tem 8.500 hectares e a Revis da Serra da Estrela, 5.000. Por que a gente criou em Petrópolis? Exatamente, porque em Petrópolis, em 2011, teve o maior desastre com perda de vidas do Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil. Nessas 2 áreas que a gente criou essa proteção, não morreu ninguém mais com as enxurradas. Morreu gente em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Mas nessas áreas onde a gente criou esta proteção, não morreu mais ninguém. É o que você disse, a natureza não é culpada. Ela reage às nossas más intervenções. Então, a gente tem que conhecer o efeito da nossa intervenção. Isso significa que você não vai mais construir casa? Não, vai. Você não vai mais ter indústria? Vai ter. Você tem que saber quais são as áreas que serão inundadas, quais são as áreas que deslizam, como é que é o solo dessas regiões, para onde o rio vai desaguar. Quando eu estava falando hoje com os deputados sobre isso, eles falam, Mink, esse negócio da lagoa, como alargar? É impossível isso, no caso da Lagoa dos Patos, né, para ampliar a velocidade da drenagem. Eu falei, por outras razões, em obras de recuperação ambiental que a gente fez na Lagoa de Araruama, que pega 6 municípios da região dos lagos, né, nós criamos um parque, lá, Parque Estadual da Costa do Sol, e para trocar a água da lagoa com o mar, para melhorar a qualidade da água, entrar mais peixe, nós duplicamos a abertura do canal de Itajuru, que ligava a lagoa ao mar. Nesse caso, não foi para prevenir inundação, foi para melhorar a qualidade da água da lagoa. Mas eu dei esse exemplo para mostrar que é possível, sim, alargar a troca de água do mar com a lagoa. Quer dizer, isso que a gente fez na Lagoa de Araruama, em tese, poderia ser feito na Lagoa dos Patos, por exemplo, que é para onde desce o Rio Guaíba. Só para dar um exemplo. As pessoas falam, não, é impossível alargar. Como é possível? A gente fez isso na Lagoa de Araruama. Duplicamos a abertura do canal de Itajuru, naquele caso, e melhorou imensamente a qualidade da água da Lagoa de Araruama. Voltou o cavalo marinho, o peixe, o camarão, mas isso é outra